Ou seja, não tiveram culpa da morte da Jéssica, porque não publicaram a notícia com a intenção de que ela tirasse a própria vida. Vários alunos agridem um outro de 13 anos. O garoto não consegue se defender. Com a idade está liberado matar, porque mataram meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o espectador. Prazer. Todo mundo sabe que esperar a poeira baixar é uma técnica utilizada bastante no Bostil e no Brasil hoje em dia para se livrar de coisas ruins, principalmente nas redes sociais. E eu vou te falar, o negócio envolve até morte. Junto a isso, também vou aproveitar para falar sobre o que o Bostil gosta de fazer nisso tudo. E eu vou te fazer a simples pergunta: você lembra da Jéssica do caso Choquei? O vídeo vai ser sério. Aquele fato que todo mundo viu que no final das contas não deu em nada porque simplesmente quem manda é quem tem dinheiro e viés político, e hoje em dia todo mundo esqueceu disso como se fosse um tipo de Alzheimer generalizado. Eu sei que pra você isso pode ser muito esquisito, mas sim, aconteceu. Se você não sabe desse caso da Jéssica da Choquei e não perde tempo com rede social, que eu acho nobre da sua parte, foi resumidamente um caos generalizado que aconteceu na internet de uma garota que cometeu o ato de tirar a própria vida depois de ser alvo de um monte de páginas de fofoca que é conectada uma com a outra. Então é praticamente uma só gigante. Isso porque ela supostamente criou uma fake news de um relacionamento dela com o Whindersson Nunes. O fato que ferrou com essa história toda, além do que ela fez com ela mesma, foi o desespero, porque com mesmo ela pedindo pro pessoal parar de debochar da cara dela com isso tudo, ninguém parava. Aí, deu no que deu. As mentiras que eles inventaram sobre a minha filha, que mentiram que ela tinha caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha. E sabe o que aconteceu com essas páginas de fofoca? Ficaram muito tempo sem postar nada e voltaram. Que legal. E ninguém de hoje em dia, tirando as pouquíssimas pessoas, cobram disso, porque simplesmente nunca vai dar em nada. E é óbvio que não vai dar. E é aquela mesma história de sempre. A perícia falou que ela mesma tinha criado as fake news e as páginas de fofoca não tinham culpa de ter espalhado a mentira. Logo, isso dá uma única oportunidade de defender as mesmas, sendo que continuam erradas do mesmo jeito. Não interessa se a mina criou ou não as fake news. O que interessa é essas pagininhas de fofoca de bochileiro não divulgarem isso pra milhões de pessoas. É isso que interessa, é isso que vale uma vida. Não é argumento, nem opinião, é um fato. Parem de separar lado à toa. Então, você que fala que essas páginas não tiveram culpa de nada, sinceramente, tomara que você não me encontre no meio da rua, senão eu vou falar que você é burro. Então é praticamente isso, a fofoca que o Bostil gosta levou à morte de uma garota, e que sem chance de se defender, porque ela não está mais entre nós, acabou sendo taxada de mentirosa pelos defensores do amor venceu, e as páginas de fofoca que literalmente tiveram culpa nisso, estão lá até agora, de boa, com gente comentando ainda. Parece que esqueceram do que aconteceu antes. E é essa a prática não só do Bostil, mas como do brasileiro, que vamos comentar hoje. Mas antes disso, vamos lembrar também do caso do Carlinhos, que eu ironicamente só fui saber esses dias por causa de um comentário aqui do meu canal. Eu fui pesquisar isso e acabei ficando horrorizado. Um menino que acabava de ter feito 12 anos de idade foi morto por criminosos numa escola, sofrendo bullying. E depois de ser espancado, pisoteado e tapeado e um monte de coisa. Até chegar em casa chorando pra mãe. E adivinha o que aconteceu? Ele foi pro serviço público de atendimento médico 5 vezes e depois de outras tentadas, foi internado e faleceu. O motivo da morte foi um problema que ele acabou pegando nos 2 pulmões, não esquecendo também das 3 paradas cardiorrespiratórias que ele teve. E haja veículo de notícia que dá notícia diferente, hein? Uns falam que foi por causa de pirulito e outros falam que foi por causa que ele queria proteger os amigos dele. E eu falo que foi os dois, sinceramente. Enquanto a mídia tá preocupada com um cavalo em cima de um telhado na enchente do Rio Grande do Sul, temos a mãe de Carlinhos desesperada pedindo ajuda porque simplesmente ninguém faz nada. Nem a escola, nem a polícia e nem ninguém. Olha que irônico, você perde o seu filho que nunca fez nada de errado e recebe a ameaça de um bando de debilóide porque eles estão cagados de medo de sofrerem as consequências do que eles fizeram. Mas como isso é um país sem qualquer tipo de justiça, ficou muito tempo sem acontecer nada, até supostamente acontecer, porque eu sinceramente eu não sei. Disseram que os criminosos foram presos, todos menores de idade, e como eles são de menor, por lei, eles não podem ser divulgados para a mídia, ou seja, nunca saberemos. E um deles tinha 11 anos ainda por cima. Olha que legal, né? Eu não acredito que a justiça brasileira realmente vai dar conta de manter eles presos por tanto tempo assim, até porque, sinceramente, quantos casos que tivemos aqui neste país que foram destratados e acabou literalmente libertando criminosos de alta escala? Pois é, bastante. Então, sinceramente,
se nem com o de maior vai, imagina pra um bando de menores fracassados. E como que fica as famílias das pessoas que foram vítimas de ambos esses casos? Simples, são ameaçadas, abandonadas e descartadas tanto pelas autoridades quanto pelas próprias pessoas da internet. No caso da Jéssica, podemos ver vários canais de notícias e páginas e até os usuários comentando de que a própria menina caçou confusão e morreu por culpa dela mesma. E no caso de Carlinhos, a mídia deixou isso tão acobertado que eu só fui saber disso agora, tanto quanto várias outras pessoas. Isso foi um caso de muito tempo atrás e eu só fui saber agora. A família de Carlinhos está até dependendo de vaquinha para conseguirem se mudar, porque literalmente nenhum estado consegue retribuí-los nesse quesito. E eu digo retribuir porque a vida toda dessa mulher, ela pagou imposto. Nunca teve nada contra o estado, governo, e mesmo assim, ela não ganhou nada de volta. Bom, é o básico do brasileiro médio. Porque ninguém foi preso, os que foram presos foram soltos. Ninguém veio aqui na minha porta me dar uma assistência psicológica, social, nada. Mas foram na porta deles. Quer dizer que eles podem matar meu filho? Eu nunca dei trabalho pra justiça. Nunca dei trabalho pra justiça. Eu nunca dei gastos pra justiça. O dia que eu preciso dela, ela ri da minha cara. Falando que ninguém vai sofrer nada. Com todo respeito, eu desejo a ambas as famílias os meus mais profundos lamentos pelos acontecidos. Eu não consigo imaginar como é passar por isso. Você perder alguém e ainda ser abandonado desse jeito sem você ter feito nada de errado é algo repugnante e horroroso. Eu estou fazendo justamente esse vídeo depois de ter pesquisado ambos os casos justamente para falar de como isso retrata a gente. Porque a mesma mãe de Carlinhos disse, um dia era outra pessoa da televisão e no próximo era ela. Isso pode acontecer com qualquer um. Me digam vocês, agora, quantos casos de destratos a gente já viu e esquecemos? Quantos? Imagine, porque nem eu lembro. A mídia, querendo ou não, faz a gente nunca se lembrar desse tipo de coisa, porque é algo que infelizmente o Bostil não tá nem aí. O Bostil não gosta de ver essas coisas porque não dá dopamina, pelo menos não por muito tempo. O Bostil gosta de curtição, carnaval, festas, Bolsa Família, de tudo isso. Menos de conscientização sobre o bullying e o perigo de você se expor na internet. E o mais engraçado é em como essas coisas podem ser utilizadas por politicagem. Porque enquanto a Jéssica estava sofrendo aquilo tudo e tirou a própria vida, ela foi usada como palanque político para ter mais voto e leizinha de censura na internet. É para isso que serviu o caso da Choquei. Para isso. E eu aposto fielmente que se tivesse a oportunidade de usarem o caso do Carlinhos também, eles teriam usado. Usado com tanta força até sugarem tudo, que nem tirar leite de pedra. E é praticamente isso que também aconteceu com a Jéssica. Duas vítimas que acabaram sendo lembradas pela minoria da minoria nos dias atuais. O caso do Carlinhos ultimamente está sendo mais conhecido. Mas e depois? O que você acha que vai acontecer? Eu sinceramente queria muito que fizesse uma lei com o nome desse garoto. Porque querendo ou não, eu vi o porquê ele tava sofrendo aquilo tudo. Olha que desgraça de injustiça que esse menino sofreu. Pelo que eu vi, na escola dele, ele era o mais altinho da turma. E os amigos dele sofriam bullying. E ele queria defender os amigos dele, chegando até a não querer sair da escola só pra não deixar os agressores criminosos assassinos fazerem isso com os amigos dele. O garoto jogava Minecraft e tinha um canal no YouTube. Então galera, o garoto, querendo ou não, era muito fino. Hoje em dia, é raridade encontrar gente assim. E aí chega um grupinho chamado Grupinho do Terror, de 7 pessoas e destroem a vida de uma família inteira porque eles são fracassados inúteis só pra ganhar fama na escola. E não vem com essa de nossa, mas são só crianças, eles não sabem levar vantagem. Sabem sim, amigão. No vídeo que mostra o Carlinhos sendo agredido, tem um monte de moleque em volta dele gritando e zoando ele porque ele fugiu de um grupo de agressores. Nossa, olha que covarde o Carlinhos é, né? Fugiu de um grupo. Me diga se isso não é levar vantagem. Tudo por conta de reputação. E é isso que o Bostil gosta. Sendo adolescente ou não, reputação é algo que consome a mente de gente fraca, que acaba destruindo até uma família inteira e ameaçando ela por causa disso. E eu vejo o nego defendendo esses criminosos, falando que eles não têm nem idade pra saber o que é crime. Sinceramente, eu queria muito parar de xingar os outros nos vídeos, então eu vou chamar você de corno. Porque não é possível, cara. Eu queria ver se fosse com você, se matassem um filho teu e ameaçassem você e tua família inteira com conta fake no Instabosta. Isso eu não desejo pra ninguém. É fácil falar quando não é você. E eu sei dessas coisas porque eu pesquisei tudo. Eu cheguei até a descobrir quem são os criminosos da história e é óbvio que eu não vou divulgar isso aqui porque é capaz de eu ser processado por lei, mas é isso daí mesmo. Meu irmão, eu vejo esses moleques e eu me pergunto se eles têm 13 ou 17. Sinceramente, é bem aquele estereótipo do bully que se acha fodão por bater em gente menor. Covardes imundos.
praticamente isso. E eu não posso recusar o fato de que todo mundo que viu aquelas coisas acontecendo naquela escola é cúmplice. Tem a questão de estarem com medo e de serem alvos também, porque, querendo ou não, não era só com Carlinhos que isso acontecia com muitos alunos, mas de resto dos covardes, tanto dos alunos que estavam rindo e gravando e das autoridades do local que não fizeram nada a respeito, eu não sei nem o que eu falo pra eles, porque isso é algo pesado, cara. É nojento ver o que esse pessoal virou. É aquele negócio de idiotização. Querendo ou não, os alunos e os adolescentes estão criando muitos esses costumes de vida careless, porque é algo que faz você se diferenciar entre os outros. Nossa, eu sou fodão, eu bato em criança menor que eu. Isso na cabeça deles, né? E o Bostil ama ver uma briga acontecendo. Eu lembro de um dia que eu tava na escola e na hora da saída todo mundo foi correndo atrás de um grupo que tava brigando, porque pra eles isso era muito foda, ver gente brigando no meio da rua, e foi a escola inteira atrás deles. E isso de uma rua pra outra, tá? O Bostil ama isso. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho experiência nisso. Mas tirando essa ignorância, vamos falar de algo que é mais importante. Você acha que esses dois casos, bem específicos, criaram uma grande consciência no povo? Em todos que viram, pelo menos 80% que viu, pensou a respeito do assunto e levou pra vida? Você realmente acha isso? No caso da Jéssica, daqui a alguns anos, ela vai se tornar lastre para os crimes cibernéticos de difamação? E o Carlinhos, você acha que ele vai virar lei contra o bullying sem todo esse esquema de palanque político? Será que realmente haverá algum tipo de justiça para os dois? Se você acha tudo isso, amigo, está enganado. O caso da Jéssica foi esquecido e deixado de lado pela maioria, e o Carlinhos pode ter o mesmo destino se não for tratado com devida atenção que merece. Infelizmente, amigões, tudo que a gente vê tem motivos políticos e econômicos, de interesses próprios. Não acho que é por causa que alguma reportagem tá fazendo aquilo porque são bonzinhos, mas sim porque tem alguma coisa por trás disso. Tudo por interesse próprio. Não adianta. Querendo ou não, um bochileiro, ele acha que tudo isso é história pra boi dormir. Eles pegam e ignoram todos esses assuntos que acabam acontecendo no cotidiano e não levam nada pra vida, porque pra eles isso não é nada demais e não vai mudar nada na vida deles. Pois é aquele negócio que eu disse. Um dia pode ser alguém na televisão e no outro pode ser você e sua família. Enfim, mais uma vez, eu desejo o mais profundo acolhimento à família da Jéssica e de Carlinhos. Que Deus abençoe a todos vocês durante a vida, porque fácil eu sei que não é. E a todos vocês que ainda têm esperança de o Bostil virar Brasil, comece a pensar comigo. Como podemos melhorar isso? Simples, estude, espalhe seu conhecimento para outras pessoas, conte a verdade e tudo aquilo que sabe que é verídico e que é de bom tamanho para os ignorantes. Faça-os acordarem para a vida e você verá sim, não um ambiente melhor, mas você também será lembrado como uma das pessoas que buscou a verdade. Não fique parado, eu não faço vídeo à toa. Eu posso até querer ganhar a vida com isso, mas eu também quero que você ganhe a vida. E muito obrigado por assistir até aqui e boa noite. E se você ainda pensa que o caso da Jéssica é culpa dela e que o Carlinhos é só mais uma das falhas do sistema educacional estrutural e que não se pode fazer nada a respeito porque o que importa é você e não os outros, ou na moral, irmão, vai se fuder. Porque hoje é meu filho. Assim como eu via na televisão. Via na televisão mães chorando por causa dos seus filhos. Agora sou eu. E amanhã pode ser vocês. Eu peço ajuda de alguém que possa me ajudar. Pra isso não ficar no esquecimento. Porque a vida do meu filho, eu tive ele. Eu criei ele, eu se preocupei com ele. Foi noite sem dormir pra acabar desse jeito.